Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler com você esse verso, e depois nós vamos pular para o verso 27, também de 1 João 2. Mas antes de nós começarmos a palavra, damos início hoje a um mês que estamos chamando de Vida Abundante. E essa mensagem, ela vai procurar seguir esse trilho para que você possa se posicionar na palavra do Senhor e possa viver essa vida abundante. Eu tenho certeza que você entende biblicamente que em Cristo Jesus nós já temos uma vida abundante. Que em Cristo Jesus nós temos acesso à vida abundante. E o que eu quero fazer hoje é apenas cooperar para que você possa desenvolver essa vida e ser cada vez mais um cristão carregando graça, favor, intervenções da parte de Deus em muitas áreas da sua vida familiar, financeira, com seus filhos, emocional. Você possa romper e ter essa vida abundante, alcançando a sua casa, a sua vida como um todo. Então vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz assim: E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Algumas versões diz, vos ensina. Pulando agora um pouquinho adiante, versículo 27, se você puder me acompanhar, diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensina. Então olha só, queridos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos aqui que a palavra do Senhor está sendo tão específica a respeito dessa unção que carregamos, que é a unção do santo, que ela nos fala que ela nos ensina a respeito de todas as coisas, ela nos dá conhecimento a respeito de todas as coisas. E um ponto fundamental dentro dessa unção que nos ensina, dessa unção que nos dá conhecimento, o ponto central disso é que nós devemos entender que precisamos permanecer em Cristo. Ele diz, se nós permanecermos em Cristo, se nós estivermos em Cristo, não há necessidade de que nenhuma outra pessoa ou alguém nos ensine, porque a própria unção do santo que está sobre minha vida, sobre a sua vida, vai lhe ensinar. E a respeito disso, o apóstolo Paulo escreve a Filipenses no capítulo 3, no versículo 15, ele fala que se nós tivermos alguma dúvida quanto a isso, a própria palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo diz assim, Deus vos esclarecerá. Portanto, nós conseguimos entender que quando estamos ligados em Jesus, que quando estamos firmados em Cristo, a unção que estava sobre Ele, ela flui sobre as nossas vidas. E do mesmo modo, nós seremos capacitados, teremos conhecimento, teremos entendimento, ela nos ensinará a respeito de todas as coisas. Bem, para avançar nesse ensino, naquilo que eu quero compartilhar hoje, nós precisamos entender a origem dessa unção. Onde aparece a unção nas Escrituras, em que momento? E eu quero trazer esse exemplo. A unção aparece na Bíblia, por exemplo, no estabelecimento do ofício sacerdotal, e você vai se deparar com isso lá em Êxodo, por exemplo, no capítulo 28, versículo 41, quando o Senhor fala a Moisés para separar Arão e os filhos e consagrá-los, ou ungí-los, consagrando-os e santificando-os para o serviço sacerdotal, para aquilo que eles iam desempenhar. E não só isso, você vai ver também em Êxodo capítulo 40, que não só Arão e os filhos foram consagrados com o óleo da unção, mas também os utensílios que seriam utilizados ao serviço que aqueles sacerdotes realizariam ali no tabernáculo naquele momento. Quando eu olho para isso que a palavra do Senhor está falando a respeito de unção e a manifestação dela nas Escrituras já na Antiga Aliança, nós precisamos entender que a unção que era liberada sobre a vida de Arão ou dos utensílios que estava sobre Jesus, era uma unção de autorização, uma unção de consagração, autorizando para desempenhar um papel, uma função sacerdotal, mas também algo que dava consagração, que trazia essa ideia de se consagrar, de separar. E a consagração, ela fala sobre a separação de algo ou de alguém para Deus, para o uso do Senhor. E é muito importante nós entendermos isso. Ok, essa é a minha introdução. E eu quero aqui construir um pouco mais a respeito de unção com você. Que tipo de unção estava sobre Jesus? Você vai lembrar que tanto em Isaías capítulo 61, como Lucas capítulo 4, o próprio Jesus vai falar do tipo de unção que estava sobre ele. Se você puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 4, eu quero ler alguns versículos, pelo menos do 17 até o 20, que diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu presta atenção nas palavras para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade, os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O Senhor Jesus estava se apresentando, ele estava dizendo: ei, eu sou aquele que foi anunciado pelos profetas, eu sou aquele que o profeta Isaías falou sobre alguém que viria com uma unção para poder comunicar, para poder ensinar, para poder trazer boas novas, para poder libertar. A unção que estava sobre Jesus era uma unção de evangelismo, ou seja, para evangelizar. Ele trazia boas novas. Essa unção que estava sobre ele também era para proclamar, e essa palavra proclamação, ela fala sobre ensino, sobre trazer ensinamento, entendimento, sobre trazer luz àqueles que não entendiam as Escrituras, ou não entendiam quem era Jesus. E ele vai dizer também que era uma unção para libertar, ou seja, para mudar a natureza de alguém que em determinado momento estava na escravidão, preso ao pecado, mas agora se tornaria uma nova criatura. Então havia uma unção sobre Jesus, e ela fluía de uma maneira muito específica, e ele mesmo reconhece como essa unção fluía a partir dele. E é sobre esta unção que Pedro está falando sobre nós. A unção de Cristo, a unção do Santo que paira sobre nós, essa unção nos capacita, nos ensina, nos dá conhecimento de acordo com o padrão de unção que o próprio Jesus reconheceu sobre ele. Uma unção para evangelizar, uma unção para proclamar, uma unção para libertar. E nós precisamos entender isso. Só que o segundo ponto a respeito desse momento da introdução que eu estou trazendo para você, falando de unção, é por que nós precisamos dessa unção. Por que nós precisamos entender o que essa unção faz, ou como ela opera em nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bem, quando eu falei sobre a unção no Antigo Testamento, você me viu citando aqui o exemplo de Arão e seus filhos, que receberam uma unção sobre eles para oficiarem diante do Senhor, para exercer esse papel de sacerdócio. E aqui em 1 Pedro 2,5 ele está falando a mesma coisa, que a unção que está sobre nós, ela deve funcionar nas nossas vidas para exercermos o nosso próprio sacerdócio, para oferecer sacrifícios diante do Senhor, que era a mesma função que Arão ou os sacerdotes da antiga aliança oficiavam, realizavam. Pois bem, por que nós precisamos dela? Eu quero destacar a palavra oferecerdes aqui como parte do processo sacerdotal. Essa palavra oferecerdes é a palavra no original que fala anáfero. Ela diz assim: levar, educar, conduzir pessoas para um lugar mais alto. Nós precisamos da unção do Senhor, para que ao exercermos o nosso sacerdócio, nós possamos educar, conduzir pessoas a um lugar mais alto. Ou seja, isso está alinhado com o que Jesus fala a respeito dele mesmo, em Lucas 4. Ele diz que a unção que estava sobre ele era para evangelizar, era para proclamar, é para libertar, ou seja, levar alguém a um lugar mais alto, levar alguém a uma nova condição, a um novo momento, a uma nova estatura em Cristo Jesus. Vamos lá. O que mantém essa unção ativa em nossas vidas? É muito importante nós entendermos isso. 1 João capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu quero dar um destaque à palavra andar nesse texto. Ele diz assim, essa palavra andar no original é paripatel, ele significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir-se a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Aqueles que estão em Cristo, permanecem em Cristo, precisam ter essa noção. E o que vai manter essa unção ativa é se nós permanecermos nele. E você vai lembrar que o texto em que eu dei a abertura a essa mensagem fala sobre permanecer nele. Pois bem, eu quero
terminar essa pequena introdução. Obviamente que eu não posso me aprofundar muito mais, não temos tempo para isso, mas eu quero terminar essa parte da introdução da minha mensagem, reconhecendo pelo menos que a unção de Deus, ela se manifesta em alguns ambientes de maneiras distintas. E eu quero trazer isso, querido, porque eu quero trazer uma base, uma estrutura, para entrar então no que é o ponto principal da minha mensagem. Olha só, a unção, ela traz essa conotação de que ela funciona nas nossas vidas para nos consagrar ao serviço ministerial. Ela também nos santifica para que Deus possa nos usar, ou para que eu seja usado por Deus. Ela também tem o poder curativo, porque o próprio Cristo, reconhecendo, né, a unção que estava sobre ele não só libertava, mas curava enfermos. Ela também tem o poder para curar enfermos, e o apóstolo Tiago escreve a respeito disso, que se alguém estiver enfermo, deve chamar o presbítero para ir até lá e ungir o enfermo para que ele seja curado, se tiver pecado, seja perdoado. Mas essa unção também que estava sobre Jesus, que nos ensina ou nos dá conhecimento, é uma unção para também manifestar os dons espirituais e o poder de Deus. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Ok. A partir disso, querido, a partir dessa pequena introdução, entendendo que há uma unção específica sobre a vida de Jesus, de por que nós precisamos dela e o que mantém essa unção ativa nas nossas vidas, o tema da minha mensagem hoje é a unção que nos promove. Então, se nós vamos falar de vida abundante, nós precisamos entender que a vida abundante, ela tem a capacidade de nos promover. E a unção que estava sobre um santo, se nós respeitarmos ela, se nós entendermos por que ela existe, para que ela existe, como ela funciona, nós seremos promovidos. Contudo, uma vez que nós negligenciarmos essa unção, infelizmente a promoção não vai chegar. Eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Você vai entender que a vida de Jesus é um exemplo de promoção, né? Eu não falo de uma promoção humana, mas eu falo de um lugar, de uma estatura que o nosso Cristo, o nosso Redentor, o ungido de Deus, como é o nome de Cristo, ele se encontra. Ele está assentado num alto sublime trono. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nós nos ajoelhamos diante dEle, porque reconhecemos Sua majestade, Sua santidade. Ele foi promovido porque Ele honrou aquilo que o próprio Deus colocou sobre a vida dEle. Ele celebrou aquilo que o próprio Deus colocou sobre Ele, e Ele entendia muito bem aquilo que Ele carregava. E queridos, nós precisamos entender o que nós estamos carregando. A capacidade ou aquilo que nos habilita para funcionarmos como cristãos ou como sacerdotes é a unção de Cristo. Não é, querido, como você fala, não é o seu grau de escolaridade, não é nenhuma habilidade ou aptidão para que você possa ser bem sucedido, ainda que isso possa te ajudar de alguma maneira, mas de fato o que vai nos fazer avançar ou que vai nos levar à promoção é a unção que está sobre Cristo. E o fato de permanecermos nele. E nós não podemos perder isso de vista. O que vai fazer com que tenhamos uma vida abundante é permanecer em Cristo e honrar a unção que estava sobre ele e que ele deposita sobre nós. Bem, o que é essa unção que nos promove e que nos ensina, a unção de Cristo que nos ensina, que nos dá conhecimento? O primeiro ponto que eu quero destacar a respeito da unção que nos promove nessa vida abundante que devemos desenvolver é: a unção é para servir. Ou seja, é uma unção que está a serviço de Deus para a edificação da sua igreja. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui a respeito disso é o que está escrito em Marcos, capítulo 10, no versículo 45. E eu vou usar a pessoa de Jesus como exemplo desse tipo de postura, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se a unção do Santo que está sobre nós, que nos ensina e nos capacita, se essa unção é para servir, ela está no lugar certo. A unção que temos sobre as nossas vidas era para servir pessoas, é para servir ao Senhor, é para servir a igreja de Cristo. A unção que vai morrer é a unção que efetivamente não flui com essa naturalidade ou com essa natureza. Quero ainda trazer um outro exemplo de João capítulo 13, versículo 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo de quem serviu. Jesus é o exemplo de quem reconheceu uma unção que estava sobre ele, reconheceu que a vida abundante que estava sobre ele estava relacionada ou estava conectada com o servir, com o se doar, com o abençoar pessoas, com o fazer algo para Deus, ou em favor do reino de Deus, ou em favor de alguém. E nós precisamos disso, querido. Nós somos uma geração que estamos muito preocupados com as nossas necessidades, estamos muito preocupados com aquilo que temos ou não temos, estamos muito preocupados conosco, com a nossa própria vida, individualmente falando. Mas a palavra está nos ensinando que se você quer fluir debaixo da unção que está do santo, essa unção precisa ter um lugar certo, e o lugar certo é servir. Quero ainda trazer uma outra noção de que se a unção está no lugar certo, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, ele diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. A unção que está sobre nós é uma unção que também, querido, se é para servir, ela vai nos capacitar naquela área que o Senhor nos chamou para fazer. Ela vai nos capacitar para aquela era que o Senhor nos chamou para exercê-la. E aqui o apóstolo Paulo em Romanos 12 está reconhecendo algumas áreas para que nós possamos funcionar segundo o chamado de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 13, ele também vai nos dar um pouco mais de clareza. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A unção do santo que nos ensina, que nos dá conhecimento, é para esse fim, servir. Algumas pessoas muitas vezes reconhecem que não estão funcionando como deveriam funcionar. E honestamente, querido, com muito temor, amor, ou até exortando, e a palavra exortação não é brigando, a palavra exortação é pegar alguém que precisa ser trazido do lado e uma conversa honesta aqui, falando: olha, esse é o caminho, essa é a direção, esse é o alvo. Exortando você nesse momento, eu quero dizer que a unção do santo que está sobre a tua vida, para que você funcione naquilo que o Senhor chamou para funcionar. E funcionar nada mais é que servir, nada mais é que participar, cooperar com alguém ou em favor de alguém. E nós precisamos destacar a respeito da unção para servir o que Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quando eu olho para esse texto, ou quando eu olho para esse ponto da mensagem, que a unção que temos sobre nós é para servir, eu me identifico com Cristo. E é isso que você precisa entender. Você precisa se identificar com o seu Senhor, com o seu Salvador, com Cristo, ungido de Deus, do qual você entregou a sua vida a Ele, e a unção que está sobre Ele flui por meio de você, para que você serve. Às vezes algumas pessoas, como eu estava dizendo, dizem assim: eu não estou rompendo, não estou avançando, talvez porque você não tem feito um bom uso da unção que já está sobre você. Ah, eu não tenho unção. Tem. Porque se você é de Cristo, se você está em Cristo, você tem unção. A unção que está sobre você, precisa entender, não é por meio só de uma imposição de mãos. Ah, existe a imposição de mãos para que você receba ainda maior unção, maior graça? Existe, mas você precisa entender que a unção que você recebe do Senhor vem direto dEle, porque você está debaixo da autoridade dEle. Por isso que a palavra do Senhor, como eu li lá em 1 João, no verso 27, ele fala que não há necessidade de ninguém vos ensine, a própria unção vai nos ensinar a respeito dessas coisas. E nós precisamos amadurecer a respeito disso, querido. Se queremos ter uma vida abundante, nós precisamos primeiro respeitar a unção que está sobre nós, que é a unção que Cristo nos dá. E você não pode dizer que você não a tem, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se você está submetido à autoridade de Cristo, então você tem unção. E ela existe para servir ao próximo, para tocar vidas, para servir pessoas.
Isso é muito importante, você não pode negligenciar isso, porque senão ela vai morrer. Ela não vai ser eficaz. Sabe, deixa eu dizer isso para você com muito amor, servir a Deus não é para quem é imaturo. Os imaturos sentam à mesa e pedem sempre para ser servidos, mas os maduros servem. Sabe, talvez aí no seu coração você encontre áreas de imaturidade. Nós já escutamos uma mensagem do nosso pastor Luciano falando que nós devemos servir a Deus mesmo com problemas. Talvez existam áreas de maturidade na sua vida e todas nós as temos, mas nós não podemos nos deixar paralisar com essas áreas, que nós nos submetemos a Deus, para que Deus trate essas áreas das nossas vidas, para que nós não percamos essa visão de servir, de se pôr à disposição de Deus. Há muitos precisando ser alcançados por Cristo, há muitos enfermos precisando ser curados, há muitas pessoas precisando ser libertas das prisões de Satanás, e Deus lhe chamou para que nós funcionemos debaixo dessa unção, para servir ao outro e para vivermos essa vida abundante para a glória de Deus. Finalmente, a respeito desse ponto, eu quero te dizer mais uma coisa. A unção que carregamos do santo é para a edificação do outro, não é para a sua própria edificação. Não é para você mesmo, não é para que você se sinta bem, não é para que você se sinta útil, não é. Porque, queridos, o senso de utilidade, ou o senso de se sentir bem está diretamente conectado com o fato de servir alguém. É muito bom quando, por exemplo, eu sento com alguém para poder conversar, para trazer orientação, para ajudar, para estimular, para animar. É muito gostoso, porque a unção que está sobre a minha vida é para isso, é para esse fim, para servir. É muito gostoso quando chega alguém e você conversa com essa pessoa, ela está com alguma situação, e você traz uma palavra, você ora, você orienta, você direciona, e você ora por aquela pessoa, você ministra aquela pessoa, e ela sai daquele ambiente diferente, com fé, crendo na graça e no favor de Deus. É lógico que é gostoso você ver a pessoa se levantando no Senhor. Essa satisfação, essa alegria de poder sermos úteis ao Senhor, ou ao reino dos céus, melhor dizendo, está diretamente conectado ao fato de servir. É isso que produz satisfação. Mas tem gente que parece que quer unção para se autopromover, tem gente que quer unção para se sentir bem. Ei, deixa eu dizer para você, a unção não é para você se sentir bem, a unção é para servir. Então, lembre-se disso, que a unção que carregamos do santo, nosso Cristo ungido, é para edificar o outro. O segundo ponto que eu quero trazer para você sobre essa unção que nos promove, que ela não é para competir. Sabe, a unção que você tem não é para ficar competindo se o irmão do seu lado tem mais unção que você ou se você tem mais unção com ele. E nós precisamos urgentemente reformar nosso modo de pensar. Sabe, e aqui realmente eu não vou economizar minhas palavras, porque se você ainda não está servindo, não é um líder, não é um pastor, não exerce uma função de liderança, então eu quero trazer uma orientação para que você faça do jeito certo. Mas se você também já serve, é um líder, é um pastor, ou seja, qual a função que você ocupa na casa do Senhor como liderança, você precisa perceber bem como está o seu coração em relação a isso. A unção do santo que está sobre você é uma unção que não é para competir. E olha só, Mateus capítulo 20, eu quero narrar do verso 20 a 24, essa história aqui precisa entender como alguém que está num lugar de destaque, se ele não tiver o coração certo, ele vai achar que ele merece estar numa posição melhor do que as dos outros. Olha só, portanto, Mateus capítulo 20, versículo 20 diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, a um à direita, a outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então ele lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha,
quando eu olho para esse texto, se a unção do Santo está sobre nós não é para competir, quando eu olho para esse texto eu vejo exatamente o contrário. Nós vemos aqui 2 irmãos, a pedido da sua mãe, dizendo: ei, será que os meus filhos podem sentar um à direita e outro à esquerda? Será que eles podem ser destacados? Será que eles podem ser reconhecidos, que eles são melhores do que os demais? E você vai ver o texto que os outros 10 apóstolos falam, se indignaram com aquela postura. E queridos, com muita tristeza no coração, eu vejo tantos líderes nos dias de hoje se comportando dessa forma, disputando lugar, disputando uma posição. Sabe, para mim uma pessoa que disputa lugar, disputa posição, disputa unção, não entendeu quem é em Cristo. Porque para mim uma pessoa que é madura, entendeu quem é em Cristo, já descobriu que está sentado com Ele nas regiões celestiais, não precisa se assentar num banco diferente, não precisa se colocar numa posição de autoridade diferente do outro, porque entendeu que a unção que está sobre ele ensina a se comportar como líder. É muito importante nós compreendermos isso. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai nos dizer assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A unção que está sobre nós, queridos, não é para competir. Não é para dizer que eu sou melhor, maior. A unção que está sobre nós, ela é para servir, como eu disse. E ela tem uma capacidade tão incrível, que é reconhecer no outro as habilidades que Deus colocou. Isso é a coisa linda do reino de Deus. Essa é a coisa linda da palavra do Senhor. Quando nós reconhecemos que, vou usar um exemplo aqui, eu vou me comparar ao pastor Marcelo Bonfim, que ministra o louvor, tem graça, tem unção de Deus, e agora eu no meu papel de mensageiro, eu vou ficar me comparando, mas eu tenho mais unção, o Marcelo tem mais unção. Não é para isso que a unção de Deus está sobre nós. A unção de Deus que está sobre nós é uma unção que nos faz entender quem nós já somos e somos, mas sobretudo entender que o outro também é. Nós não estamos aqui para disputar espaço, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para celebrar a unção mútua que flui na casa de Deus, na minha vida, na vida do meu irmão, porque Deus chamou para exercer aquele papel, aquela função, aquele ofício. Deus me chamou para exercer um papel, uma outra função, um outro ofício, e é assim que nos completamos como corpo de Cristo. E como nós precisamos entender isso? Eu quero trazer ainda um outro texto, que é 3 de João, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, que vai falar de um certo homem, Diótrefes. Eu quase chamo ele de outra coisa, mas não vou chamar, que eu não quero escandalizar os irmãos. Mas ele diz assim, 3 de João, capítulo 1, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Depois você pode ler esse texto, mas aqui ele está falando sobre um certo líder espiritual, que o apóstolo João está dizendo, escrevi, trouxe instrução, mas ele não recebe, ele não abre o coração, ele quer a primazia, ele não quer deixar com que outros irmãos, ou outra liderança, ou outras pessoas que cooperam no reino de Deus, cooperar juntamente com ele, não. Ele quer a primazia, ele quer ser o centro das atenções, ele quer ter o lugar de destaque, ele que quer ter a última voz, a última palavra, a última mensagem, ele quer se destacar. A unção de Deus não é para isso. A palavra do Senhor diz que ninguém toma para si essa honra, se não for dada pelo Senhor. Então um homem, uma mulher, em qualquer posição espiritual, de liderança que esteja, se ele não entender que a unção de Deus não é para competir, mas para servir juntos, para celebrar o ministério do outro, para se alegrar com a vitória ministerial do outro, sem que haja essa competição, essa demanda diabólica e demoníaca, porque não vem da unção que está no santo. Se um homem ou mulher que não entende esse lugar, ele vai trazer grandes prejuízos para o reino de Deus. Vamos lá. Nós precisamos entender isso, queridos. Olha o que Efésios capítulo 4, no versículo 2, nos ensina a respeito da unção que não é para competir. Ele diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que tremendo isso, quando nós entendemos que a unção que está sobre nós é para promover
a edificação mútua. Que a unção que está sobre nós é para promover a edificação do meu irmão. Que a unção que está sobre nós é para promover a edificação dos meus pares ministeriais. Eu faço parte de um presbitério local e eu amo servir junto com o meu presbitério. Porque eu estou aqui lado a lado com os meus irmãos, eu tenho um líder espiritual, o pai de todos, a autoridade máxima dentro desse presbitério. É muito gostoso perceber como cada um funciona nas suas áreas. E eu posso destacar aqui realmente destacar que as qualidades daqueles meus amigos ministeriais que servimos nessa casa. Sabe, eu posso destacar como o Marcelo e a Josi funcionam juntos, como eles são pastores e abençoam vidas. Como ele é um cara que ministra com muita unção e graça e louvor. Posso pegar o Marcelo e a Elô, como eles amam a palavra de Deus e pastorear, e são queridos, amáveis, que é uma palavra branda e longânima para todo mundo, para edificar aqueles que se colocam diante deles. Posso pegar aqui o pastor Anderson, a pastora Vanusa, e falar de como o pastor Anderson e a pastora Vanusa amam o serviço social e abraçaram isso com tanta dedicação. Mas posso falar do ministério infantil também, como isso funciona maravilhosamente. Posso pegar aqui também o Júnior e a Ingrid funcionando em toda a preocupação da integração dessa casa. Posso pegar o meu pastor e falar com a excelência dele e da minha pastora como eles funcionam. Isso é maravilhoso. Ou seja, a unção que está sobre a minha vida não é para competir com os meus pares ministeriais, mas é para celebrar as vitórias ministeriais de cada um e vê-los avançando e crescendo naquilo que o Senhor chamou para desempenhá-los. E nós precisamos ter essa mente, nós precisamos ter esse coração, nós precisamos ter essa disposição. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa aqui a respeito disso. Que servir a Deus não é para quem deseja uma posição, como eu já disse. Afinal, quem quer posição ainda não entendeu quem é em Cristo. Outra coisa, quando sentam na mesa querem primazia, querem o melhor lugar. E por se comportarem dessa forma, querido, eles não serão promovidos. Tem gente que quer ser promovido no reino de Deus, mas não vai ser promovido, porque não a unção que tem. Ele não entendeu que a unção que tem não é para competir, é para cooperar. É para edificação mútua. E isso é muito importante. E um último ponto que eu quero trazer a respeito dessa mensagem é que a unção do Santo que está sobre nós, e essa unção que nos faz prosperar, ou que nos promove, e nos faz andar numa vida abundante, é a unção que nos ensina a submissão. Olha só, a submissão, ela nos coloca a serviço de Deus e nos faz submeter às autoridades. E quando estamos a serviço de Deus, submetidos à autoridade, Deus acrescenta. Deus acrescenta. Sabe, isso é um segredo nas Escrituras. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 42, vou ler alguns versículos aqui, até o 47 pelo menos, para nós entendermos como que essa unção que nos promove, ela está relacionada à submissão a Deus, à submissão às autoridades, e Deus vai acrescentar. Olha o que a Bíblia diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro ponto, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Vamos lá, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando havia temor, no lugar da submissão, servindo junto, cooperando junto, o poder de Deus vem, a glória de Deus vem, o mover de Deus vem. Os apóstolos, os líderes, aqueles que estão numa função de autoridade, que não estão competindo para estar nesse lugar, mas andam debaixo de submissão, o mover de Deus vem, o poder de Deus vem e se estabelece. Por quê? Porque tudo está equalizado no seu devido lugar, cada um na sua posição. Então vamos lá, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, eu creio numa igreja que serve, que não compete e que se submete. Porque o que nós olhamos em Atos capítulo 2, 42, 47, nós vemos exatamente isso. Uma igreja servindo, serve uns aos outros, submete às autoridades instituídas e vai colher abundantemente. Eu creio que nós como igreja,
ainda não experimentamos um nível de crescimento, porque Deus ainda está preparando esse nível de crescimento. O Senhor vai nos levar a um lugar maior ainda, porque eu creio nisso de todo o meu coração. Sabe, o Senhor vai nos levar a esse lugar de acréscimo, o Senhor ainda vai nos levar a um lugar de muito maior acréscimo, porque eu quero ser honesto em dizer, a gente tem procurado andar em submissão, primeiro a Deus, aos nossos líderes, não competindo entre nós, não dizendo quem é melhor. E se fizermos isso, o Senhor vai nos corrigir. Mas eu sei que há uma característica nessa igreja local, há uma característica nesse presbitério, nesse atual presbitério, de que existe cooperação mútua. Nós estamos aqui para disputar, estamos aqui para cooperar um com o outro e celebrar a vitória um com o outro. E essa deve ser a natureza que nós carregamos. Você que é líder nessa casa, você que coopera com o presbitério da casa, você que coopera com o seu supervisor, com o seu coordenador, essa deve ser a tua natureza. Essa deve ser a sua mentalidade. E quando eu olho para Atos capítulo 2, 42, é assim que eu vejo uma igreja que cresce, é uma igreja que serve junto, é uma igreja que se doa, é uma igreja que reparte, é uma igreja que está submetida à doutrina, e é uma igreja que vai colher abundantemente para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Eu espero que você creia nisso, eu espero que o seu coração esteja sendo alimentado nessa hora. Continuando, quero mostrar ainda mais alguns exemplos, ainda tem alguns minutos aqui antes de encerrar. Eu quero trazer um exemplo sobre como a diligência ministerial, como o cuidado com as coisas de Deus é importante no exercício da nossa ação ministerial. É uma história que está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, que você conhece, que fala de Jeú e Jonadab. Ali o texto ele vai falar que Jonadab sai com uma mensagem ou com um serviço para desempenhar. E na trajetória desse serviço ele encontra Jeú. E ele vai falar com Jeú, encontra com ele, e a pergunta que ele faz a Jeú é: o seu coração é com o meu coração, como o meu coração é com o seu? Então, Jonadab está dizendo assim: cara, eu tenho um coração voltado para você. Eu não estou aqui para competir, mas Deus colocou uma autoridade, um encargo sobre mim. Há uma doutrina, há uma visão que Deus colocou sobre mim. E eu quero saber se você quer cooperar comigo nessa visão. E Jeú responde para ele: sim, meu coração é contigo, como o seu é comigo. Então Jonadab fala para ele: então dá-me a sua mão. Mão é servir junto. Sobe no meu carro. O carro representa ministério, ou visão, ou propósito, ou o serviço que eu tenho que desempenhar. E ele diz assim: vamos comigo que eu vou mostrar o zelo pela obra que eu tenho por Deus. Queridos, como é importante nós entendermos que a unção de Deus, a unção que está sobre nós, ela nos ensina a submissão. Porque quando nós nos submetemos, quando nós estamos debaixo de autoridade, tudo vai bem, a obra de Deus avança, nós atingimos o alvo, nós fazemos a vontade do Senhor, nós cooperamos com o avanço do reino. E outra coisa, quando nós estamos submetidos a uma autoridade, nós estamos protegidos. Nós estamos guardados de qualquer intento maligno de nos roubar e de nos privar de alcançarmos o que Deus nos chamou para alcançarmos. Quero trazer ainda aqui alguns outros exemplos. Sabe, essa coisa da autoridade espiritual, ela é coisa de Deus. Já lá no Gênesis capítulo 1, versículo 28, se você puder acompanhar comigo, eu sei que são muitos textos, e eu não quero me estender demais com tantos textos, mas eu preciso mostrar isso para você. A autoridade é coisa de Deus, querido. Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja da terra. Sabe, o Senhor colocou autoridade sobre a vida de Adão e Eva. O Senhor estabeleceu, o Senhor falou: estou dando autoridade sobre vocês. E tudo que tem aí, que é obra da minha mão, criação minha, deve se submeter a vocês. Me assusta às vezes a gente ter a capacidade de fazer com que as coisas criadas por Deus se submetam a nós. E se submetem. O duro é quando você pega um ser humano, um homem, uma mulher, que não aprende com a própria criação de Deus a se submeter àquilo que o próprio Deus estabeleceu. É muito triste encontrarmos cristãos que não sabem se submeter às autoridades espirituais. Quero ainda ler mais um texto que é Hebreus capítulo 13, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida,
imitai a fé que tiveram. A fé que tiveram. E o texto a seguir, o verso a seguir, fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Por que será que ele fala no versículo 8 isso? Quando eu olho para o versículo 8 a respeito, logo na sequência da questão da autoridade, submissão às autoridades, Jesus está vendo quem se submete, quem não submete. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o que restaura, ele é o que edifica, ele é o que cura, ele é o que liberta. Mas ele é aquele que corrige também, quando nós não andamos em submissão. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor do que praticam o bem. Queridos, você quer realmente ser promovido? Sirva, não compita. Melhor dizendo, não compete e se submete. Né? Isso é muito importante nós entendermos. Né? Esse é o lugar daqueles que são maduros. Esse é o lugar daqueles que entenderam que unção estão carregando. É unção que vem do santo. Ela é verdadeira, não é mentirosa, como diz o texto. Ela nos dá conhecimento, ela nos ensina, ela nos habilita, ela nos capacita, ela nos consagra ao serviço ministerial, ela nos santifica para sermos usados por Deus, ela nos dá autoridade para fluirmos com dons, ela nos dá autoridade para ministrarmos os enfermos e eles serem curados. E nós precisamos entender o papel da unção nas nossas vidas, e para que tenhamos uma vida abundante, tanto ministerial, ou com uma vida abundante como vida espiritual, nós precisamos entender a unção que está sobre nós. Sabe, servir a Deus não é para quem deseja ser maior, melhor, ou ocupar um lugar de destaque, ou ocupar o lugar do seu líder. Sabe, os maduros se submetem, pois sabem que sua autoridade aumenta à medida que se submetem. As pessoas maduras entendem que para ele ser promovido, para ele ir avante, para ele crescer, ele sabe que a promoção ela vem com a submissão. Sabe, o próprio Senhor diz que aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se humilham ao seu tempo, o Senhor vos exaltará. Não é o contrário, querido. Sabe, aquele que serve junto, aquele que está junto, aquele que ama junto, aquele que entendeu esse lugar, né, dessa unção sobre a sua vida, com certeza vai avançar. Me assusta, eu falo com boca cheia isso, querido. Líderes, às vezes líderes de departamento. Vou usar um exemplo de líderes de departamento. Está dando tudo certo no departamento que ele é líder. E ele acha que porque está dando certo agora ele é melhor que o pastor sênior da sua igreja. Ele acha que ele é melhor, ele tem uma visão melhor do que o pastor da sua igreja. Eu quero dizer para você que se Deus colocou um pastor sênior no lugar que ele está, é porque de fato ele tem muito maior autoridade para estar ali. E se você não é um líder de departamento, entenda, o seu serviço como líder daquela área só é possível porque existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida que te respalda. E quando você decidir não reconhecer essa autoridade que te respalda, infelizmente você está fardado à derrota. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos alinhar o nosso coração, nós precisamos deixar com que o nosso coração seja restaurado de qualquer natureza adâmica, desse homem caído, que tem rebelião, que tem desobediência, que tem desordem de toda natureza no coração. Nós precisamos deixar com que o Espírito da verdade traga convencimento e alinhe o nosso coração, escreva a palavra da verdade em nosso coração para que andemos de acordo com ela. Eu ainda quero te dizer algo, querido, que a unção que carregamos do santo é para cooperar e não para dividir. Você precisa entender isso. Que a unção que carregamos do santo é para cooperar e não para dividir. Sabe, quando nós lemos aqui o texto, que essa unção nos dá conhecimento, nos ensina, eu acredito que a unção só para de nos dar conhecimento e de nos ensinar quando nós perdemos a capacidade de ouvir. Quando você fecha o seu coração para qualquer instrução, quando você fecha o seu coração para qualquer exortação, para qualquer conselho, você está perdendo a capacidade de ouvir. E se você perder a capacidade de ouvir, queridos, a unção para de ensinar. Ela para de funcionar. Ela para de realmente conduzir você para um lugar de vida abundante. Ela para realmente
de te levar para esse lugar, né, de prosperidade, para esse lugar de promoção, e isso é muito importante. Quando nós não entendemos a unção que carregamos, querido, quando nós não entendemos que a unção que temos é para servir, não é para competir, e é para nos submeter, a promoção não vem. E isso, nesses dias, é uma das coisas mais importantes. Sabe, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre os últimos dias, como nos últimos dias as pessoas se levantarão com todo quanto é tipo de ideia contrária à palavra de Deus. Você vai ver que nos últimos dias os filhos não se submeterão a pais, as pessoas não se submeterão a líderes, as pessoas serão conduzidas segundo a obstinação do seu coração. As pessoas, elas se comportarão de modo desadequado, desorientado, porque parou de ouvir. E nós, enquanto cristãos, e nós como homens e mulheres de Deus, como aqueles que nascemos de novo, como aqueles que já temos um lugar em Cristo, nós não podemos nos comportar de maneira inadequada a essa unção que está sobre nós. E eu quero repetir mais uma vez: a unção que nos promove é aquela que serve, não compete e se submete. Guarde isso no seu coração. E eu vou falar mais uma vez: a unção que nos faz ser promovidos é a unção que serve, não compete e se submete. Sabe, não é por acaso, querido, que encontramos muitas vezes nas Escrituras a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, esse é um tempo muito importante que nós precisamos alinhar os nossos corações. Olha, deixa eu lhe dizer algo. Nós amamos cultuar presencialmente. A presença de estarmos aqui no culto, adorando a Deus, vendo o corpo de Cristo aqui, ao levantar as mãos, ao cantarmos juntos, a aplaudirmos ao Senhor, a oração, essa coisa mútua de estarmos aqui na casa de Deus, todos juntos, é uma coisa maravilhosa. No entanto, estamos vivendo dias de distanciamento. Mas não é porque você está aí do outro lado da tela, e eu estou aqui comunicando essa mensagem aqui do templo, não é porque você está aí do outro lado da tela, que você simplesmente não vai encarar isso como um culto. Você precisa encarar que enquanto estamos nessa posição de distância, quando você ligar a sua tela, querido, isso é um culto, você tem que fazer disso um culto. Eu já ouvi muitas pessoas falando: olha, eu fui fazer outra coisa, eu fui fazer uma outra tarefa e deixei o culto rolando. Isso não é culto. Culto é parar. Culto é estar ali atento. Culto é preparar aquele ambiente. Culto é preparar um ambiente. Culto é juntar a sua família. Culto é parar para dar atenção. É para se derramar. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. É claro que não é a mesma coisa, e nunca será a mesma coisa. A experiência da presença é sem igual. Mas não é porque nós não estamos aqui que nós vamos negligenciar o que está sobre nós. Nós precisamos urgentemente de uma reforma no nosso modo de pensar. Precisamos urgentemente de uma reforma no nosso modo de nos comportarmos. E se chegar um dia, querido, que não teremos mais templo, você não vai cultuar mais a Deus na sua casa, porque quando nós lemos em Atos 2, ele fala sobre o culto dentro da casa. E quando chegar um tempo, talvez, que não teremos mais os templos para cultuar, não sei. Como nós nos comportaremos? Que tipo de culto nós prestaremos a Deus? De que maneira nós iremos honrar a unção do santo que está sobre nós? Eu quero encerrar a minha mensagem, quero pedir até para os irmãos louvor, se puder voltar aqui por gentileza. Queridos, essa mensagem que traga ao seu coração é uma mensagem que realmente o Senhor vem ministrando a minha vida já há alguns anos a respeito disso. O Senhor me fez entender a unção que eu carrego. O Senhor me fez entender que a unção que eu carrego é para servir. O Senhor me fez entender que a unção que eu carrego não é para competir com as pessoas ao meu lado, mas é para cooperar na edificação mútua. A unção que o Senhor tem sobre mim, Ele me fez entender que não é uma unção que faz com que eu divida, mas é uma unção que faz com que eu coopere.
É uma unção que faz com que eu coopere com Ele como meu Senhor Salvador, que coopera com a minha igreja local, que coopera com o meu líder espiritual, que coopera para o avanço do reino, que faz com que a igreja avance, que não produz divisão, não tem nada a ver com visão, tem a ver com essa noção de propósito, de reino. O Senhor Jesus, e eu quero trazer isso mais uma vez, em Lucas 4, Ele mostra para nós para que Ele veio e qual é a unção que estava sobre Ele. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos imitá-lo. Nós devemos nos comportar como Ele, o próprio Cristo, comportou. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vos dei o exemplo, façai vós também. A unção que de Jesus está sobre nós é uma unção que lava os pés, é uma unção que perdoa, é uma unção que busca restauração nos relacionamentos. A unção que nós temos do Santo é para servir, é para cooperar, é para edificação mútua, é para avançar, e é isso que vai glorificar o nome dEle. Sabe, como eu disse, nós entramos no momento de compartilharmos sobre vida abundante. Se você quer uma vida abundante espiritualmente falando, sirva pessoas, coopere com as pessoas, edifique as pessoas ao seu lado. Não queira mostrar para ela que você sabe mais do que ela. Não queira mostrar para ela que você tem uma posição de destaque. Por isso, sabe aquela coisa de dar carteirada? Submete-se ao líder espiritual, ande junto com ele, suporta-o, ande junto. Se você quer ter uma vida ministerial, não é diferente. Sirva as pessoas, porque a unção que está sobre você, para esse lugar de líder que você tem, é para servir. A unção que está sobre você como esse lugar de líder é para crescimento e edificação mútua, não compete. Se a unção que está sobre você como líder é para submeter essa autoridade e cooperar para que o reino de Deus avance e Deus acrescente o que Ele deseja acrescentar. Eu quero orar com você nessa hora, e eu espero que você possa se reposicionar, você possa abrir o seu coração, para que o Senhor e o Espírito Santo do Senhor possa trazer clareza ao seu coração e te reposicionar na compreensão de que a unção do Santo que está sobre você, ela te ensina, ela te dá conhecimento. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, por esse culto. Nós prestamos culto ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós trouxemos a Tua palavra, e eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor dê testemunho da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, testifique acerca da Sua palavra, que o Espírito do Senhor possa organizar o coração, as motivações, as mentes, Senhor, que sejam tomadas cativas à ação do Seu Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar cadeias, que o Senhor possa quebrar grilhões, que o Senhor possa quebrar sofismas, que o Senhor possa quebrar ideias que estão fora do centro da sua vontade, ou que não estão conectadas com a verdade da Tua palavra, para que cada um de nós possamos servir, para que cada um de nós possamos, ó Deus, funcionar no lugar que o Senhor nos chamou para funcionar, e podermos ser cooperadores um dos outros, para que nós possamos, ó Deus, submetendo as autoridades que o Senhor instituiu, nós vamos ver o acréscimo do Senhor, não só em nossas vidas, mas na vida da igreja local. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos que nos assistem nessa hora, Senhor. Eu oro por cada casa, cada lar, que dentro das próprias casas o marido esteja sujeito ao Senhor, as mulheres estejam sujeitas ao marido, os filhos estejam sujeitos aos pais, como diz a Tua palavra, para que tudo vá bem, para que as coisas prosperem, para que tudo avance, para que o Teu nome seja glorificado em cada lar, em cada casa, na sua igreja local, por meio das nossas vidas, Senhor Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome.